Vamos lá. Pessoal, nós vamos falar aqui, vocês viram o título que eu coloquei aí, mas nós vamos falar do personal voltado para a saúde. Eu ainda coloquei um título provocativo que eu coloquei, existe isso? Tá? E é claro que existe, nós vamos falar sobre isso, mas a minha intenção aí de provocar com a pergunta foi o seguinte: o problema é, a maioria dos personal trainers acha que trabalha para a saúde e tal, mas não é verdade. Não é verdade. Uma grande parte, e talvez a maioria, tomara que eu esteja errado, mas a maioria ainda está mudando, graças a Deus, trabalha pela estética. É pago lá pelo cliente para tentar modificar algum aspecto estético e tal. Vamos lá, primeiro eu vou contar para vocês aí, que estão vendo, e quem assistiu depois, como é que surgiu esse papo aqui com o Pierre, né? O Pierre vai participar do nosso 14º, como palestrante, do nosso 14º Seminário Internacional de Gestão de Academias, que vai ser no dia 8 de abril, aqui em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças. E ele vai falar lá para gestores de academia, de estúdios e tal, com esse tema parecido com esse, que é, assim, esse aspecto, principalmente depois da pandemia, das academias tendo a necessidade, ou pelo menos deveriam estar buscando, uma forma de atender as necessidades de saúde preventiva das pessoas. E isso certamente, a gente acredita, que iria ou vai aumentar a participação da população, né? Uma maior parcela da população vai participar das academias, tal, vai entrar no mercado de fitness. Se as academias souberem atender essas necessidades e tiverem produtos e serviços para isso. E nesse papo, e nós tivemos uma live também no Instagram aqui, há 10 dias atrás, sobre isso, falando de academia, falando disso, e aí conversamos, e o Pierre tem um programa, tem um sistema, que é o NQV, a gente vai falar mais no final, que ajuda muito academias, profissionais a trabalhar com isso. E aí surgiu a ideia de fazer. Por quê? Porque nós dois concordamos que o mercado de personal training tem uma oportunidade gigantesca aí de acessar essas pessoas, né? De ir atrás dessas pessoas que têm o desejo de se manter saudáveis, de recuperar algum aspecto da saúde que foi prejudicado por alguma enfermidade, alguma coisa crônica, às vezes até uma lesão. E os personal trainers muitas vezes não sabem como abordar isso e como fazer. Então eu começo, Pierre, com a seguinte, e aí foi a ideia da gente fazer essa live. Eu começo te perguntando o seguinte: como você vê a atuação dos personal trainers hoje, atualmente? Tadeu, primeiro, boa tarde, pessoal, obrigado aí pela oportunidade. De fato, abril, vamos estar juntos, ansioso aí por poder contribuir nesse modelo de evento que eu acredito muito, uma coisa mais próxima, mais personalizada, né? Isso é muito legal. E sobre a pergunta, essa primeira, que é muito boa, eu acho que ao longo eu tenho 20 anos de gestão de academia, né? E esses 20 anos, eu acho que ao longo desse tempo a gente se perdeu um pouco em função de qual é o papel desse negócio. O fitness, e eu costumo falar, ele foi arrancado de dentro da saúde, e eu acho que isso serve também para o personal. O fitness faz parte da saúde, a gente não pode tirar ele e botar ele à margem da saúde. Então a estética ficou se olhando tanto para ela, né, que se esqueceu até de se falar dos benefícios que essa estética pode proporcionar. E como consequência eu acabei me desconectando talvez do tal do 95% que as academias falam tanto, né, dessas pessoas que buscam aí não esteticamente serem perfeitas, mas talvez ali perder um peso, entendendo que isso é uma melhoria de saúde. Como você estava falando da plataforma do NQV, e que eu sei que também você tem o Medalha, que traz ali um zilhão de informações bacanas para a academia e para o mercado. O sedentarismo hoje, a nível de sensação, é um dos indicadores mais latentes nas leituras. E eu não vejo ninguém tendo essa abordagem. Eu só vou para a fita métrica e o percentual de gordura,
como se isso fosse o principal e a única e exclusivo objetivo das pessoas. Eu conversei com um cara de uma academia de saúde, ele falou, em 20 anos de mercado, ele falou assim, Pierre, eu conheço um personal em Vitória do Espírito Santo, se não me falha a memória, especialista em câncer de mama, de tratamento e pós-tratamento. Cara, o cara não tem agenda, até lembrei de você e falei do negócio da tua esposa, do rapaz que estava até na live da gente, que é especialista em dor. Eu acho que a gente se perdeu nisso, ficou todo mundo, virou commodity, virou varejo, eu acho que o fitness virou varejo, o personal virou varejo de certa forma, porque todo mundo oferta a mesma coisa, e aí a gente fica naquela guerra de mais caro e mais barato. A nutrição está caminhando para isso, que é o que eu vejo, ela está se perdendo onde não era para ser, né? Os jalecos estão ficando meio de lado ali, está ficando uma coisa menos clínica e muito mais estética. Então, o que eu vejo é que existe um mercado gigantesco. Eu tenho a oportunidade hoje, através dessa ferramenta, de consumir as empresas, de consumir as necessidades do que eu entendo que são os 95, e não é o cara gordão de sofá, preguiçoso. Eu acho que a gente deveria arriscar a palavra preguiçoso do nosso dicionário. Eu acho que não é isso. Eu acho que isso é uma forma que a gente achou de não querer ver a verdade. É mais fácil chamar o cara de preguiçoso do que eu dizer assim, cara, será que meu serviço é motivacional o suficiente para fazer o cara sair de casa? Como é o beach tênis, como é o tênis, como é a pelada, que o cara bota lá na agendinha dele e não perde por decreto nenhum. Então, eu penso que a gente precisa rever, Tadeu, eu acho que é desconstruir um pouco e começar a ver por outros prismas, começar a olhar para dentro de casa, quando a gente olha que você e tua esposa treina e o resto da família inteira, os outros 50 que tem na família, odeia academia, não gosta de atividade física, e eu olho para esses caras e marginalizo eles, em vez de eu olhar e dizer assim, cara, peraí, calma aí, eu sozinho e 50 não gosta. Não tem algo errado com os 50. Talvez tenha alguma coisa errada com a minha forma de lidar. Matematicamente, o sentido é esse. Então, eu acho que é isso que a pandemia, talvez eu achava que ela ia ser a revolução da saúde para o fitness. Eu tenho dito até que no dia que o personal trainer descobrir o business, ele vai ficar milionário. Porque o que existe de necessidade, de saúde, de sedentarismo, de atividade física dentro das empresas, e que o laboral talvez não conseguiu atender essa necessidade, porque ficou um pouco artesanal, porque aí você estica, faz alongamento, e aquilo é para tudo, o cara não está mapeado, eu não sei a necessidade. É o conceito, galera, de desejo e necessidade. Quando a gente aprender isso, desejo, bumbum na nuca, emagrecimento, impossível de acontecer. Eu fidelizo pela necessidade. Sedentarismo, dor, sabe, hipertensão. Esse é o personal que eu acredito. Eu vou fazer algumas observações aí sobre o que você falou, e a próxima pergunta você já começou também a falar. Desculpa. Não, imagina. Aqui não está nada combinado não, viu, gente? Nós estamos fazendo um ensaio antes. Uma coisa que você falou, né? O fitness virou varejo. Eu tenho uma observação sobre isso, que é no caso das academias, né? E principalmente as academias low cost, elas costumam se referir às suas redes, você já deve ter ouvido isso bastante, como loja. Abrimos mais uma loja. Perfeito. A loja, perfeito. Não sei aonde, em Campinas, não sei o que lá. Perfeito. E eu me incomodo muito com isso. Eu não queria ser gerente de loja, mas eu fui gerente de academia e eu nunca quis ser dono de loja, mas se eu tiver que ser, eu vou ser dono de academia. O nome para mim ainda vai ser esse, né? Sim. Mas as redes, então você falou esse negócio do varejo e isso explicita, né? Esse detalhezinho explicita, né? As redes se referem a si mesmas como abrimos mais 100 lojas esse ano e não sei o que lá, que é um termo típico do varejo. A outra coisa, você falou do corporativo, eu vou te perguntar sobre isso, mas que era? Nossa, eu perdi o raciocínio. Foi sobre uma das últimas coisas que você falou, eu perdi, não anotei aqui, eu perdi o raciocínio. Tudo bem. Daqui a pouco. Desejo e necessidade, aqui. Foi o que a gente ia falar. Desejo e necessidade. Ótimo, obrigado. Não, é que eu tenho na verdade não é minha, né? Eu uso num dos cursos que eu ministro aí, uma frase que venda o que ele quer, entrega o que ele precisa. É exatamente isso. Então, o personal
né, e as academias, mas o personal principalmente, ele tem uma oportunidade muito forte de fazer isso. Porque é óbvio que as pessoas elas estão pensando no personal, aquele personal normal, aquele que todo mundo pensa quando pensa no personal, que é o da estética e tal. Mas se ele conseguir vender para essa pessoa por isso e entregar o que ela precisa de verdade, como você falou, a fidelização vai ser muito maior. E só para deixar claro, eu falei que retenção e fidelização, porque também conceitualmente, em academia se falou muito do percentual de retenção. Retenção foi muito atribuída a um contrato assinado. Você assina um contrato que lá está dizendo que se você cancelar, sua mãe morre e vai para o inferno. Está tudo escrito lá, né? E o cara não sai, ele fica preso naquele 1 ano e não sai nunca mais. Isso é um tipo de retenção. Você prendeu o cara, né? É como eu chamo, isso é igual a secreto relâmpago. Vem do Rio, um cara bota na mala, fecha, você está retido ali. Mas isso não é fidelização. Se você abrir a tampa da mala, o cara corre e vai embora. Perfeito. Então, para mim, fidelização é necessidade. No dia que a gente olhar as necessidades, a gente fideliza. Retenção é mole, é prender o cara por um contrato. Pois é. Que é o que fazem as operadoras de TV a cabo, de celular, telefonia e tal. Nas academias, esse termo retenção ficou conhecido, tá? Então a gente acaba usando. Mas nas academias isso está caminhando para o fim. Por quê? Fato. Porque surgiu, com 15 anos de atraso, no Brasil, 10 anos de atraso, a cobrança recorrente. É a recorrência. Que para o consumidor é a melhor forma, é o que ele quer. Ele não quer ficar preso, não quer ser retido desse jeito. Exato. Então as academias, tem um monte de gente, ainda ouço muito, que fala, não vou botar recorrência porque dá um monte de problema. Realmente, o maior problema que dá é que o cara pega lá, liga pro cartão e fala, não, para de pagar isso aí e tal. Ou seja, esse problema vai desaparecer porque os negócios evoluem, né? Os negócios evoluem, o consumidor evolui e os negócios têm que evoluir. Aí surgiu isso daí, que é benéfico para o consumidor, do ponto de vista do consumidor, é a melhor opção. Ele paga quando ele quer, se ele não quer mais, ele não paga. Ele não está preso em nada. E isso vai acabar desaparecendo, e aí o conceito que você colocou de fidelização, ele vai ser o único possível. Penso assim também. Porque o contrato ali vai continuar com as operadoras de canal, que nem isso mais, que a internet está acabando com isso também. Fato. E o que eu ia te perguntar, você já mencionou alguma coisa, você está agora com o teu sistema, você atende muitas empresas, corporações. Sim. Como é que é isso e como é que o personal trainer, o profissional de educação física pode acessar essas corporações? O que ele precisa saber, o que ele precisa fazer? Porque eu também acho que isso é um mercado gigantesco. Gigantesco. Ontem eu visitei uma empresa, na verdade um hub de rodada de negócios aqui em São Paulo, que fui hoje, ontem, e eu conheci uma empresa chamada See for Life. E ela trabalha exatamente com cuidar de pessoas e empresas. E a primeira vez que eu ouvi na minha vida dessas empresas de RH, entre os pilares que eles cuidam está a atividade física. O cara compreende que a atividade física é importante para o funcionário, que isso não é uma coisa comum de se ver dentro das empresas. Não existe um valor do cuidar da saúde física, né? E essa empresa, ela leva a saúde física. Só que o cara fez uma observação que eu estou até falando já há algum tempo sobre isso, e o MQV até já traz também muita coisa, que é a questão motivacional. Os caras também compreendem que a atividade física ela não é prazerosa para a maioria das pessoas. E se a gente falar de academia, aí a casa cai de fato, porque as pessoas não querem ir lá. Então o que esse cara fez? Olha que sacada, entendeu? Ele falou assim, ele usa o esporte, que é o que eu estou falando aqui, galera, esporte é um belo de um caminho para a gente motivar as pessoas e educar as pessoas para a atividade física. Você usa elementos de prazer para transformar essas pessoas. Não vai pela ferramenta de trabalho, musculação, ginástica. Vai pelaquilo que ele tem prazer, jogar o tênis, aquilo tudo. E esse cara usa o elemento esporte. Então, num dado momento do trabalho, entendendo qual é a atividade esportiva que aquela empresa se engaja, ele pega os líderes e transforma eles em coach do esporte. Olha onde o cara está indo. E aí o que ele faz? Ele gera os campeonatos, as competições, seja ela qual seja o esporte, mas se um líder de um setor não consegue ser coach no esporte, ele não vai ser líder no setor. Então eu começo a avaliar esse cara pela capacidade que ele tem do zagueiro ficar na zaga, do atacante não ser fominha,
ele começa a olhar o cara pelo prisma do esporte. Eu achei, cara, ficou mudo a sala quando esse cara começou a falar. Eu acho que tinha uns 12 empresários, todo mundo ficou mudo. Porque aquilo, assim, cara, que sensacional isso. E aí ele falou, aí é onde entra o profissional da educação física, aí é onde entra as academias, aí é onde entra a estrutura do profissional que proporciona a saúde física. Só que eu não posso chegar numa corporação dessa e falar assim, ó, percentual de gordura. Cara, não é isso que a gente está falando lá dentro. A gente está falando de uma coisa maior. E que isso está dentro. Se o cara criar o hábito e a motivação, a fita vai ficar feliz, a balança, o adipômetro vai ficar feliz, né? Nossa Senhora do Adipômetro vai ficar feliz, todo mundo vai ficar feliz. Mas eu não uso esse caminho ele é equivocado, porque existe uma série de coisas que você tem que tirar da frente de obstáculo, que é cansativo. Ah, mas se o cara fizer atividade física 4, 5 meses, ele vai ter todos os hormônios, mas o cara não chega lá, ele não consegue pular essa barreira. E aí, em vez de eu rever a minha forma de trabalho, eu chamo ele de indisciplinado, de preguiçoso, e aí foi a vida toda assim. O problema é que tinham poucas academias, como você falou na live da gente, Pierre, eu fui o 5º, 10º personal de São Paulo. Naquela época, a oferta era pequena e a procura para essa oferta era grande, então estava lindo, eu podia errar, eu podia fazer tudo errado, que eu ganhava dinheiro. Hoje em dia, talvez tem mais academia do que gente, então eu não posso mais cometer e agir da mesma forma. Eu tenho que olhar o consumidor, eu tenho que olhar as demandas e necessidades que essas pessoas têm. Então existe ali uma abordagem e uma mudança que o nosso mercado, por ser dito tradicional, ele tem essa dificuldade da mudança. E é como você falou, o mercado não manda recado, né? O mercado, ele gira cíclico, ele gira horário, daqui a pouco ele resolve girar anti-horário e ele não te comunica. Ele simplesmente fala assim, girei, amigão. E é você que tem que ficar olhando para ele. Então, eu recebi uma vez uma mensagem em box que foi muito marcante para mim, de um dono de academia. Pierre, eu queria uma sugestão sua. Como é que eu faço para mudar a cabeça das pessoas da minha região entre a importância do meu serviço? Ou seja, o cara não quer mudar o serviço dele, ele quer mudar a população. E é surreal isso não tem sentido. Eu nunca vi isso na minha vida, achei isso maravilhoso. O grau de ingenuidade, porque a palavra é essa, em achar que eu sou tão, desculpa a palavra, tão foda, que as pessoas precisam entender que eu sou assim. Não sou eu que preciso mostrar a importância do meu serviço, e se ela não está entendendo, eu que tenho que mudar para fazer ela entender. Muitas vezes o profissional de educação física, que talvez fosse também o caso desse dono aí, sim, ele tem essa posição, né? Para nós, a atividade física é tão fundamental, tão arraigada, sim, que para nós às vezes para o profissional inconcebível que outra pessoa não consiga ver isso, não consiga, entendeu? Você tem algum problema que você não consegue perceber. É isso aí. Um pouquinho de exercício por dia muda tudo na sua vida. Na sua vida. E muda mesmo. Acabou de falar aqui a Érica, a responsabilidade da comunicação, era isso que eu ia falar. E isso, por mais que você acredite nisso, você tem que comunicar de forma que aquela pessoa incorpore essa comunicação, né? Então passa aí por uma série de, eu não sei, até coincidência agora, né? Mas não sei se você viu alguma coisa, tem um curso meu que eu lancei ano passado presencialmente, agora virou online, ainda não fiz quase nada, mas vou começar a fazer um trabalhinho com ele online agora para vender, que chama Arena de Conteúdo, é de marketing de conteúdo, né? Não. E a base dele é um curso assim, de 4, 5 horas. Sim. Eu sou suspeito para falar, mas ficou muito bom. E o pessoal que fez gostou, as academias que fizeram gostaram bastante. Mas a base dele é a seguinte: pare de comunicar nas redes sociais, a comunicação da sua academia, o que todas as outras academias estão fazendo. E aí eu tenho um monte de exemplo lá que acaba virando cômico. É trágico, de posts que eu pego aí na internet, né, e eu uso no curso, que é assim, 3 exercícios para aquecer no inverno. Que impacto tem isso? Que impacto tem isso na pessoa? A pessoa no inverno, vamos pensar um pouquinho. Tem a ver com o que você falou. Eu gosto de brincar com isso. O dono da academia que fez lá, e tem um monte, não é só ele, galera, mas tem um monte desses, né? Isso aí foi na época do inverno, provavelmente. A pessoa está no inverno e ela não pratica atividade física. Tá? Ela está lá no sofá da casa dela, tomando um chocolate quente, assistindo alguma coisa na TV, na Netflix. Uhum. Aí ela pega o telefone para dar uma olhada no Instagram. Aí ela vê aquilo lá.
qual é a probabilidade aritmética do cara falar, é isso, eu vou sair debaixo do cobertor, porque tá frio pra cacete, vou largar o chocolate imediatamente e vou praticar esses 3 exercícios para me aquecer no inverno. Quando a gente analisa desse jeito, né? Sim. E eu faço isso no curso, o cara fala, puta, é mesmo. E aí, se ele for pensar nas dele, ele tá sendo tão ridículo da mesma forma. Mas a gente não percebe, porque para nós é assim, no inverno, para nós, os amantes do negócio, no inverno vamos nos exercitar para aquecer. Sim. Mas os outros 95% nem imaginam isso, eles pensam em tomar o chocolate cada vez mais quente. Perfeito. Tadeu, deixa eu te contar uma história que aconteceu com a minha mãe, tá? E ela é engraçadíssima em relação a isso, que eu faço esse laboratório na minha casa. Na volta da pandemia, eu ajudava uma rede aqui no Rio, aqui não, lá, né, que eu estou em São Paulo. E quando começou a abrir o Rio, eu disse, pô, como é que o cara volta da pandemia, cara? Como é que o cara volta? Como é que volta essa cabeça? Como é que os meus profissionais estão atendendo? Porra, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um oculto, né? Se faz demais isso, vamos fazer um oculto. Só que eu não queria fazer um oculto pegando um professor, um gestor. Eu queria fazer um oculto de uma pessoa que nunca entrou na academia, de uma pessoa que nem gosta da atividade. Inclusive tinha uma gestora da rede que ela foi contratada porque ela odeia a academia. Esse foi um dos parâmetros da contratação. Ela não pode gostar da atividade. Porque tudo que a gente iria fazer, eu teria que reportar para saber se passava no crivo dela. Porque se não passa no crivo dela, não passa nos 95%. Por exemplo, ela não iria se motivar em fazer 3 exercícios para se aquecer no inverno. Então eu não faria essa bobagem, E aí a gente botou ela para fazer. Primeiro dia do oculto dela. Isso serve para o personal, tá? Isso é muito para o personal. Ela entrou na academia 19 horas numa terça, tinha 5 mil pessoas e um professor de sala, aquelas coisas normais de academia. E a consultora chegou lá e falou assim, professor, a aluna é novata, quem trabalha aqui em musculação sabe o que é chegar um aluno novo às 19 horas numa terça, academia lotada, você tem vontade de chorar ou bater no aluno novo, que isso não é hora do cara chegar, porque estou eu atendendo 17 pessoas com 15 fichas na mão, é loucura isso. O que é que a gente faz, né? O que é que a gente faz? Que Deus ajuda e manda, a vozinha de Deus vem e fala assim, bota na esteira. Aí o cara foi, meteu a menina na esteira e falou, ó, fica 7 horas aquecendo que daqui a pouco eu chego. Só que ele estava tão ocupado que ele largou ela, Tadeu, e foi embora. E pior, ela chegou na frente de esteira importada, tudo em inglês. Ela disse que olhou para a esteira, cara, e ela apertava no power e o diabo da esteira não andava. E aí ela olhou para o lado, sabe, pensa em perfil dominante, sabe aquele dominante de quase doido, dedo doido? Ela olhava para o lado, tinha uma senhorinha correndo, um cara trotando, e ela se sentiu idiota, não conseguia ligar e foi embora. E no relatório dela, 10 minutos na academia do primeiro dia. Eu falei, bateram nela. E aí a gente foi entender o que é que foi feito para ficar clara a comunicação. Os 3 passos para ligar a esteira. Tem um acrílicozinho lá que tem do lado. Passo 1, passo 2. Porque as pessoas não são obrigadas a entender e saber ligar uma esteira. É como você falou, a gente está tão dentro desse negócio, porque isso pra gente é tão óbvio que a gente esquece que quem chega, né? Aí normalmente, que absurdo. Aí, pasme. Segundo dia, aula de jump. Melhor aula da rede dessa professora. Chegou atrasado, estava a mulher quicando lá no trampolim, aquela gritaria, e a mulher entrou na sala atrasada, a professora falou assim, fez um gesto, apontou e falou assim, pega o jump. Aí a mulher falou assim, eu não sei o que é um jump. Pensa isso no meio de uma aula. E eu fiquei com esse negócio na minha cabeça. Eu falei, cara, uma mulher não sabe o que é um jump. E eu cheguei na minha casa e perguntei para minha mãe, mãe, a senhora sabe o que é um jump? Ela falou assim, é tempero. Ela falou, é tempero. Com a convicção precisa que era tempero. E eu conto essa história, as pessoas riem. E eu, de fato, ri na hora também. Mas qual a obrigação de uma pessoa que não tem o hábito de... Nenhuma, Tadeu, nenhuma. A gente está num mundo tão pequeno e numa redoma tão densa e fechada que não permite a gente olhar para a necessidade das pessoas, porque a gente aprendeu a lidar com a gente. Concordamos 100%, e eu quero aproveitar essa entrada para a gente tem mais uns 10 minutos aí para falar, para que você fale como é que é o MQV e principalmente do ponto de vista de um personal lá, como que é? As bases e tal, é o monitoramento da qualidade de vida, é o programa do Pierre, gente, tá? É o sistema dele que está todo lá informatizado e tal,
e que pode ser usado, é usado pelas empresas que ele atende, que é o grande mercado, pode ser usado por academias e por profissionais. Ele está lançando, inclusive, para personal trainers em breve. Ele explica aí qual é a base e tal para o pessoal que está vendo, que é essencialmente personal e quem vai ver depois. Legal. Qual é a base do negócio? O cliente ele faz uma autoavaliação, né? No início, isso dá uma geral aí da... Então, é um questionário que basicamente partimos da premissa que ninguém gosta de receber, né? A premissa que ninguém gosta de responder. Mas esse questionário ele foi pensado a nível de autoavaliação, aonde todas as perguntas que eu faço, ao contrário talvez ali de outros questionários, eu faço para dentro. Eu pergunto sobre a pessoa, por isso que a gente até desenvolveu a teoria das 24 horas. Na minha cabeça, hoje, tanto a academia, mas principalmente quem trabalha com personalizado, o cara que tem estúdio, que deveria repensar a questão do estúdio também, porque às vezes você é personal de quê? Eu sou personal de personal. Se eu sou personal de alguma coisa, eu ganho muito valor, como é o caso do cara do câncer, personal de mulher, isso tem muito sentido, essa segmentação. É como se tivesse sobrenome. E o MQV vai te dar as oportunidades de sobrenome. Porque na hora que eu mapeio, que eu olho para dentro, esse cara me fala como é que ele se sente. É tudo sensação. Sensação de felicidade. A sensação de querer emagrecer. Você consegue entender se esse emagrecimento ele é puramente a nível estético, estilo de vida, ou é um emagrecimento para substituir um problema emocional, que a maioria dos mapeamentos é esse. O cara está triste, depressivo, não dorme bem e quer emagrecer muito. Não vai emagrecer. Vai gerar frustração e talvez até piore. Então a história do desejo, ele entra pelo desejo, mas logo em seguida você tem que converter ele para a necessidade. Tadeu, você não vai conseguir emagrecer, eu vou te ajudar no emagrecimento, mas vamos contornar esse sono, e essa dor no joelho, e essa dor nas costas, intensidade alta, vai complicar, esse hábito alimentar, entendeu? Eu consigo enxergar estilo de vida da pessoa. Imagina, pessoal, você trabalha hoje com um personal, o cara vem te contratar, trabalha 10 horas por dia, ele tem dor nas costas, com lesão por esforço repetitivo, nas costas e no punho, ou no ombro. Esse cara tem 3 filhos e é casado. Olha a jornada de vida desse cara. E eu estou para te falar que a maioria das pessoas hoje chega na academia, aí ele olha, qual é a pergunta que faz na avaliação? Como isso eu atestei na prática. O senhor quer emagrecer ou o senhor quer hipertrofia? O cara olha e fala, pô, só tem essas duas opções? Falou, Pô, eu quero hipertrofia porque eu quero... eu quero emagrecer, eu quero hipertrofia. Hipertrofia para quê? Para ficar forte. Homem quer ficar forte. Treina até a falha, arrebenta o cara, esse cara já veio falhado da rua, ele tem uma vida falhada. Não tem sentido, você tem que compreender que esse cara às vezes precisa de um abraço, esse cara está com uma vida complicada. Então, quando eu olho as necessidades, que o MQV me entrega muito claro isso, eu posso abrir aqui até virar a câmera e mostrar, Tadeu? Pode, rapidinho. Se der, né? No Instagram não facilita claro. Muito, mas pode, logo. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui, ó. Só para você ver, ó. Eu tenho aqui, tá dando para ver? Tá. Pronto, eu tenho uma leitura de uma pessoa, ele classifica por cor para saber a intensidade e qualidade de vida. Então ele pode ser desde um cara amarelo, laranja, a qualidade de vida piorou. Um amarelo tá aqui, ó. Essa pessoa, vamos pegar aqui, deixa eu ver se eu... Pronto, laranja. Olha isso. A pessoa tem uma qualidade de vida ruim, tá aqui. Emagrecimento, extremamente. Ela quer buscar um médico especialista, é o que ela tem de sentimento, mas ela gosta de academia. Aqui dentro do MQV, a gente tem uma coisa que eu chamo de pino de conexão. Tá aqui, ó. Existem obstáculos para o emagrecimento que ele tanto quer. E aqui ele já me fala, ó. O impeditivo para o emagrecimento são dores físicas. E eu abro ele aqui, ele me fala quais são as dores. No caso aqui, ó, dor nas costas e dor no ombro. A intensidade da dor que ela me fala é tão alta que se você apontar para o emagrecimento e negligenciar essa dor, vai atrapalhar muito o emagrecimento e possivelmente esse emagrecimento não vem porque essa dor deve impedir ele a dormir bem, deve impedir ele a ter outros hábitos de vida mais saudáveis e que vai comprometer esse resultado. Problemas emocionais, eles são impeditivos, estresse, ansiedade. Aqui, ó, que é o grande filão da gente, performance no trabalho, galera. Emagrecimento, aqui nos números, o cara sofre muito constrangimento emocional por não ser magro no trabalho. Ele sofre pressão por estilo de vida no trabalho. Então o emagrecimento ele não está solto, ele está em função de alguma coisa. Se você tem essa informação, é nisso que você bate. Eu vou te ajudar a emagrecer porque lá no trabalho vai ser melhor para você. O condicionamento muitas vezes é um pilar muito forte dentro do trabalho. Aqui ele me diz inclusive qual o perfil de comportamento desse cara, que você vai saber como atender um dominante.
A gente está falando de DISC aqui. O que fazer, o que não fazer. Então, dentro das características de necessidade, inclusive eu sei qual o tipo de perfil do cara. Aqui, ó, saúde física, o sedentarismo grita muito forte pra gente. Se pegar esse cara aqui, ó. Tá aqui, ó. Sedentário no trabalho em casa, boa parte do tempo. É como ele se sente, é nisso, isso é dor dele. Não é o percentual de gordura, é se sentir sedentário. É muito ruim. Então, o personal, para mim, da saúde, é o personal que olha essas informações. O esporte, ó. Motivado por esporte, ele já me dá em percentual. Tá vermelhinho, gosta de praticar esporte. Qual? Bike, skate e corrida. Cara, fala disso. Isso às vezes é mais importante do que a hipertensão para ele, não que seja na prioridade. Mas ele é tão motivado pelo esporte que esse é o caminho para você começar e fazer com que esse cara crie hábito da atividade física. Ele transforma o teu serviço em algo de desejo para ele. E o emagrecimento vem, né? Vem depois. Quantas pessoas você já tem avaliadas, né? Não sei se mais de 20 mil. Mas deve ter uns dados bons aí, hein? Tem. Deve ter uns dados bons. Eu tenho uns dados. Eu tenho perguntas sobre Covid que ajuda bastante, né? Hoje o Covid aponta consequências do Covid, como eu chamo. Olha, tá aqui na frente. Ó, consequências do Covid: cansaço, dificuldade para dormir. Os dois maiores é cansaço e dificuldade para dormir. Tá na nossa conta, Tadeu. Tá na conta do profissional de educação física resolver isso. Não tá no médico. Eu vou... Bom, fantástico. Você já tinha me mostrado e o pessoal aí só teve um gostinho, mas eu vou te falar duas coisas agora, se você topar. Claro. Uma vamos fazer... Nós temos a SBPT, tem os membros, né? Então a gente faz uma vez por mês, em fevereiro vai ser semana que vem, um encontro no Zoom, à noite. Legal. Né? Só com os membros. Né? Encontro de membros. Então, se você topar, em março, já está convidado, vamos fazer um para os membros da SBPT com você, para você falar. Já. E aí você vai poder mostrar, porque no Zoom dá, né, na tela tal, você vai poder mostrar bem, que é para os membros da SBPT conhecerem a ferramenta, porque realmente é muito... E aí o personal, e uma outra coisa, antes de eu colocar, a outra coisa que eu te propor, você é bom de texto, não? Mais ou menos. Eu gosto de escrever. Então... Eu ia te propor, vamos escrever um texto a 4 mãos? Vamos. E se você for médio, eu ponho 3 mãos, não tem problema. Pra mim é fácil pra caramba. Isso eu sei. Com esses dados que você tem. Eu posso fazer um apanhado desses dados e a gente... Vamos. Nada muito longo, tal, mas um artigo mostrando, com avaliação de 20 mil pessoas normais, seres humanos normais, Sim. que não são nós, né? Sim. Os principais. Vamos pensar nisso. Acho que sai um negócio legal aí. Sai um negócio bem legal. A gente, inclusive, pode dividir a academia, que eu tenho isso agrupado, e empresas. E a gente pode até fazer algo... Fazendo uma referência a analisar. É legal isso. Né? Pega os dados das empresas, joga no LinkedIn, né? Vamos dar um tapa na cara do povo, cara. Né? Vamos sim. Legal. Muito sentido. Vamos ver como a gente vai organizar. O outro mês que vem a Érica vai ver a data e tal, ela marca com você depois. Vamos fazer esse encontro dos membros com o MQV. Vamos mostrar isso. Tá aceito já. Só fala a data, eu vou estar lá. Maravilha. E o personal, agora, já para a gente encerrando, o personal, que quer, assim, ele gostou do MQV e tal, ele vai usar, ele se acerta com você. Como é que é a relação? Ele pega para o cliente, ele conquistou, ele tem o MQV, ele usa o MQV, tá? Ele já, já fez o acordo com você, lá ele está usando. Ele conquista um cliente novo. Como é que é? A primeira coisa que ele faz, ele fala, você pode responder esse questionário, é assim? Exatamente. O que é que a gente tem feito muito nas academias, inclusive? Cara, existe uma metodologia de trabalho na academia que, através desse questionário, eu vou direcionar os protocolos, as atividades ou o produto mais assertivo para a entrega da tua necessidade. Eu uso o MQV como sendo a base do direcionamento para a entrega que eu quero proporcionar para você e que ele vai me dar os caminhos certos para isso, porque eu vou perder muito menos tempo numa avaliação, por exemplo. Para avaliação isso é fantástico. Chega muito triado na avaliação.
eu tenho um estúdio que a gente chama de centro de saúde, que dependendo do MQV, é um fisioterapeuta que faz a avaliação, dependendo do MQV, é um profissional de educação física, porque eu vou saber pela intensidade qual é a maior necessidade daquela pessoa e eu vou trabalhar ela, não tem sentido não apontar para ela. Então, eu mapeio, olho, em cima dela eu começo a criar a jornada de experiência do cliente. Né? Eu chamo aqui de jornada de experiência do usuário, porque como eu também trabalho com a empresa, então o usuário eu atendo as duas necessidades. E aí quando você aqui a gente tem o que a gente chama de qualificação técnica, você pega o MQV e aí você é profissional. Vai ser musculação, é atividade, não é ficha. Musculação, vai ter um funcional, ter cuidado com isso, esse cara gosta do esporte, tá tudo lá. Então fica uma anamnese completa desse cara, e aí durante o processo de entrega dele eu vou verificando se aquilo que foi arbitrado ou prescrito para ele está surtindo efeito a nível de resultado na necessidade. A cada 3 meses, um MQV novo, antes e depois de MQV. E o profissional, o personal, ele tem um login dele. Sim. Se ele tem 20 alunos que fizeram, ele tem lá, ele entra e vê os 20 alunos, os 20 clientes. Perfeito, é isso aí. A gente vai lançar agora, mês que vem, o MQV da família, que para o personal é sensacional. É o estímulo da pessoa colocar o MQV no grupo da família, ele vai ter um link, eu jogo no meu grupo, e você, personal, vai saber que essas pessoas que estão sendo mapeadas e chegando como um lead está associada à família de um cliente teu. Então, eu vou saber que a esposa do Tadeu respondeu. Então, eu sei que é tua esposa, ou pelo menos é um parente seu. Então, eu vou saber, inclusive, essa correlação. Para mim, eu tenho discutido muito sobre venda de academia, isso serve, e o personal já faz isso. A venda da indicação, ela tem muito sentido, sempre teve, mas ela precisa ser em cima do que é relevante. Eu não posso chamar o cara para vender academia. Eu chamo o cara para cuidar da dor do joelho. Eu chamo o camarada para melhorar a performance no futebol. Eu chamo o camarada para melhorar o sedentarismo, que coincidentemente acontece dentro da academia. Mas eu não chamo para academia, porque o cara não vem. Pierre, a Raiz aqui colocou, pode ter parceiros como nutricionista, psicólogo, etc. Essa Raiz é demais. Existe aqui a possibilidade, você que é personal, em cadastrar o link dos parceiros. Ou seja, tu pega o teu nutricionista, o endócrino, enfim, o fisioterapeuta, você cadastra, esses caras têm link. E aqui dentro do MQV você pode marcar o teu cliente, teu aluno. Aí você vai lá e fala assim, cara, esse cara tá com intensidade de dor que já fugiu da minha alçada, já não é comigo. Mas eu tenho um fisioterapeuta parceiro. Você vai lá, indica, já cai no link do teu fisioterapeuta parceiro. Lá no consultório, no Pilates dele, já cai lá para ele. Tudo que ele fizer com esse cliente seu, tudo que ele escrever lá, cai de volta no teu MQV. Você pode ser uma academia multidisciplinar sem ter que ter essas pessoas contratadas e cada um trabalhando no seu espaço. Legal. E o legal é que isso pode ser faz todo sentido, porque muito tem um monte de personal que tem essas conexões, né, com nutricionista, com coisa. Facilitar essa comunicação deles dessa forma é fantástico, né? Torna o negócio profissional, né? E o legal, né, Tadeu? Esse teu parceiro, ele pode também colocar lá dentro as indicações, isso cai aqui para você, porque essa via pode ser de mão dupla, tem que ser de mão dupla, né? Então faz muito sentido. Sim, muito legal. O cara quando se torna membro da SBPT, o personal, ele recebe o certificado, tal lá, mas a gente passa a chamá-lo de professional trainer, em vez de personal trainer, professional trainer, que é essa ideia de que se torne um profissional de verdade, não um professorzinho. Né? Eu não tenho nada contra a professora, mas esse termo professorzinho ele é depreciativo porque foi criado assim, né? Professorzinho. Então nós queremos profissionais, né? Atendendo as pessoas, esse novo consumidor, essas pessoas que têm essas necessidades. Você tem que ser profissional, e isso é um negócio que dá uma profissionalizada extraordinária, né? Rapidamente você está se comunicando com várias áreas do conhecimento, com profissionais de outras áreas e atendendo cada vez melhor. Isso é bem legal. Imagina você sentar na frente de um médico, de um ortopedista e falar que você faz um mapeamento completo da saúde de um paciente e que parte dela que cabe a você, você vai trabalhar e pode trabalhar em conjunto. É um outro discurso, cara. É você ir para um degrau acima, 1, 2 ou 3 degraus acima. Então, é isso que eu enxergo o personal. Eu enxergo o personal ali. Realmente, esse varejo que eu acho que o aplicativo vai tomar conta e vai dar ruim. É verdade. Gente, Pierre, muito obrigado. Cara, obrigado você.
vamos fazer as duas coisas que nós combinamos aqui, o encontro lá, que não tem erro, e o texto nós precisamos pensar aí, mas a hora que tiver uns dados selecionados por você aí, puta, aí fica fácil de construir uma narrativa aí. Fechado e combinadíssimo. Pessoal, quem está vendo, quem vai ver depois a gravação, se quiser conhecer mais, principalmente se você for membro da SBPT, mês que vem você vai ter essa oportunidade legal. Se você não for, entre em contato com o Pierre pelo Instagram aí, pelo direct dele e tal, faz um contato, ele vai ter prazer e todo interesse em mostrar para você toda a ferramenta e explicar como é que você pode usar isso aí no seu trabalho. Vou provar que a gente não faz nada combinado aqui. Mas não faz. Vamos pegar todo mundo o mês que vem, quando a gente fazer a apresentação. Eu vou criar uma situação e uma condição especial para quem for membro da sociedade. Opa, isso é obrigatório. Chegamos nesse ponto. Se chegar, é obrigatório. Eu vou criar uma situação especial para vocês, quem for membro aí, e valorizar esse... Olha lá, o Jefferson, que é membro, já está falando aqui que vai te mandar um direct. Manda mesmo, Jefferson. O negócio é legal, eu fiquei bem surpreendido. Eu vou fazer uma condição diferente, até para a gente poder valorizar esse tipo de iniciativa, que não é nova, vocês têm uma história enorme, mas assim, isso tem muito sentido para mim, né? A gente juntar numa comunidade que fale a mesma língua e que tem um sentido profissional, que eu acho que de fato é a nossa briga hoje, nossa batalha é profissionalizar, não perante ao que eu acho, mas perante o que a sociedade acha, que eu acho que são caminhos e prismas diferentes. Essa é a obstinação da gente. Muito bem. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado a você, valeu, pessoal, obrigadão, valeu. Boa tarde, bom almoço para todo mundo aí. Para todo mundo, valeu. Tchau, tchau. Graças.